Mais uma vez, queridos, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Quero vos trazer uma rápida reflexão, onde creio que Deus vai falar ao meu e ao teu coração. Amém? A palavra que se encontra nas minhas mãos está em Apocalipse. O livro de Apocalipse, ou seja, o livro da revelação, onde o autor é João, o apóstolo, o qual foi preso em uma ilha de Patmos. Sabe, eu estava meditando nessa prisão, onde Deus concedeu. E você pode até pensar, mas pastor, como é que Deus vai conceder algo? Para Deus conceder uma prisão a um apóstolo, era exatamente onde Deus queria retratar com ele, onde Deus queria, em nome de Jesus, falar com ele, ou que escrevesse uma carta como o apóstolo Paulo, ou escrevera um livro como João escreve Apocalipse. E desse livro de Apocalipse, meus irmãos, no capítulo 20, verso 11, João narra para a igreja do Senhor dos últimos dias da seguinte forma: e vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Eu vi os mortos, grandes e pequenos, que não estavam diante do trono. E abriram-se os livros. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E abriu-se os livros. E abriu-se o outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Meus queridos e amados irmãos, diante dessa palavra, eu começo a meditar nessa visão de João. Visão esta que João contempla o trono de Deus, onde ele narra o trono branco. E vi o trono branco, e que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e os céus, e não se achou lugar para eles. Imaginamos, meus amados irmãos, numa visão como essa, uma visão gloriosa. João, ele vê a glória de Deus. Ele começa a contemplar aquilo que ele almejava em estar diante de Deus, aquilo que a igreja almeja nos últimos dias. E agora eu vejo João contemplando o grande trono branco e o próprio Deus sentado nesse trono. Só que, irmãos, no decorrer da visão, João, ele vai dizer que vi os mortos, grandes e pequenos, diante do trono. Vamos imaginar, irmãos, João vendo os que já morreram, os discípulos, os amigos, os parentes. Acredito que João, ele começou a se emocionar, chorar, em ou ver essa visão. Porque ele vai dizer aqui: e eu vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E Deus, ele simplesmente abre os olhos de João nessa visão, para exatamente mostrar duas coisas interessantes nessa passagem bíblica, que nos chama muita atenção e que verdadeiramente é algo sério. Eu costumo dizer, queridos, que nos céus há uma grande biblioteca
onde tem escrito os livros de cada um segundo os nossos nomes. E eu começo a imaginar os livros nos céus. Só que a Bíblia vai dizer que diante do trono abriram-se os livros, está no plural. Por isso que eu digo que é uma grande biblioteca nos céus, onde está os atos de cada um de nós. Assim como tem um dos livros da Bíblia chamado Atos dos Apóstolos, assim também tem um livro de Atos do pastor Valdir. E é isso que devemos nos preocupar dos nossos atos, da forma que nós estamos vivendo o cristianismo, a pregação, a conduta. Sabe, precisamos testificar e testemunhar desse Deus, olhar para nós mesmos e dizer: Senhor, eu sei que Tu me chamou, eu sei que Tu me escolheu, eu sei que não é em vão eu estar na igreja. Sabe, e em meio a essa situação, e esse chamado, e essa convocação, nós nos decepcionamos com a igreja, com o pastor, com os obreiros, com os irmãos. E aí é onde está a nossa falha. É aí onde está o nosso erro. Porque quem nos alistou foi Jesus. Importa se A e B está falando, está me apontando, está degredindo a minha imagem. Sabe, irmãos, existe um livro no céu chamado o livro das obras. E a palavra vai dizer assim: olha, e vi os mortos grandes e pequenos que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. Imaginamos que os livros foram abertos toda uma vez. Porque o julgamento é muitos, né, irmãos? São muitos. E João disse que abriram-se os livros. E depois ele viu, abriu-se outro livro. E aí ele fala no singular, e ele já mostra, e já diz que é o livro da vida. Quando João fala, e abriram-se os livros, ele não fala que livros foram esses, mas a Bíblia vai dizer assim, ó: e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então ele volta para o plural, os primeiros livros que foram abertos. E aí ele vai agora testificar para nós, que é o livro das obras. Como é que estão as suas obras? Como é que está a obra, meu irmão? Está desistindo? De maneira nenhuma. Desista da obra. Desista do seu chamado. Porque vai estar escrito lá no livro dos céus, nos livros das obras. Não vai ser nada que vai te tirar do lugar que Deus te colocou e te chamou. Porque Deus precisa de nós na obra. O apóstolo Paulo, ele fez muitas obras. E as obras de Paulo eram interessantes, irmãos. Porque Paulo andou toda a Europa, anunciando, pregando, abrindo a igreja, consagrando presbíteros. Vidas foram consagradas e chamadas pelo apóstolo Paulo. Paulo obteve 2 cidadanias por causa disso. Observe que tudo tem seu tempo de Deus. Estou há pouco tempo aqui nesse país onde eu estou pregando, estou anunciando, estou lendo a palavra, estou jejuando, consagrando, orando pela igreja brasileira. E daqui para frente eu não sei o que está proposto a mim. Mas uma coisa eu digo para meus amados irmãos: tudo está no controle e na vontade de Deus.
não abandonei a obra. Não. Assim como Paulo não abandonava. Paulo simplesmente colocava pessoas, olha, fica aqui que eu estou indo agora para a igreja lá de Corintos, cuida da igreja de Éfeso. Estou dando um exemplo, não está na Bíblia, tá? Voltando à palavra. E a Bíblia vai dizer que os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. Então, queridos, vamos ser julgados segundo as nossas obras, segundo o que nós fizemos ou deixamos de fazer. Se cumprimos o chamado ou não cumprimos, está escrito, não, cuidado, não dê esse passo em falso. Não desista da obra. Não olhe para trás. Maior que a Bíblia diz é que está em nós do que o que está no mundo, tá? Fortaleza minha é o Senhor. João vai dizer, e deu o mar os mortos que nele havia. Raciocinando aí, irmãos, mar não é cemitério, né? Mas quantos morreram no mar? Com acidentes catastróficos de aviões caindo no mar, de navios afundando. A história do Titanic, por exemplo, né? Deu aqui a lembrança. Quantas pessoas morreram naquele dia? Aquelas pessoas vão estar diante do grande trono branco que João viu, para ser julgado segundo as suas obras. Então, queridos, deu o mal aos mortos que nele havia. Até a morte e o inferno deram os mortos que nele havia. Preste atenção, aqueles que estão já condenados por não querer, por não aceitar, por não obedecer, por não querer ter a palavra como manual na sua vida, como Cristo Salvador na sua vida, vai estar diante do trono, irmãos. Medita nisso. Ah, pastor, mas nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se fosse só até aí, era bom demais. Se o versículo tivesse terminado aí, aceitei Jesus, sou crente, está bom demais, mas a Bíblia diz, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, segundo a sua vontade, mas a vontade de Deus. Aí não há condenação. Aí eu posso dizer para você que você não vai estar sendo julgado naquele dia para a condenação eterna. E aí João vai dizer que a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Quantos estão já nessa condição? Mortos. E já no inferno. E vive o inferno. Jesus morreu por nós, irmãos. O sacrifício dele não foi em vão. Foi um alto preço. Ele não desistiu da missão, do chamado, de maneira nenhuma. Para encerrar, João está dizendo aqui, olha, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Agora, quem é que vai estar no lago de fogo? A morte, o inferno e todos aqueles que não têm o seu nome escrito no livro da vida, por causa das obras. Ah, pastor, ainda bem que eu aceitei Jesus, eu tenho meu nome no livro da vida. Temos. Aceitamos um dia, levantamos a mão, disse, Senhor, eu te aceito. E as obras? O julgamento será pelas obras, irmão. Pela falta de amor, de compreensão. Tudo vai depender, amados. Vai depender das nossas obras para morar no céu. Então, não desista. Eu lhe aconselho
não desistir, não olhar para trás, não fugir do chamado. Pense, em primeiro lugar, a obra e as obras. Você já imaginou, irmãos? Quantas perseguições e calúnias e falatórios e tribulações os apóstolos de Jesus viveram? Algum deles olhou, algum deles desistiram. Pensa que quando Neemias foi restaurar os muros, ele desse ouvido a Sanbalaque, a Tobias e todos aqueles que estavam tentando impedir a obra. De maneira nenhuma eles iriam desistir, porque era obra. Tem Sanbalaque, tem Tobias, tem pessoas que não olha para eles, olha para Deus. Paulo chega para Timóteo e diz: Timóteo, confirma teu ministério de um bom evangelista. Cumpra o seu ministério de um bom evangelista. Cumpra o seu ministério agora de obreiro, de diácono, presbítero, evangelista, missionário, pastor. Não desista. Amém, queridos? Essa é a pequena reflexão. Que Deus abençoe a vocês em nome de Jesus. Que essa palavra possa estar guardada no seu coração. Que você possa meditar mais e mais. Deus abençoe. Amém. Paz e graça. Shalom Adonai.